Eu vou te mostrar na prática como nem sempre um prompt muito detalhado cria jogos melhores. Nesse caso aqui, eu pedi para o Cloud IA criar o Nine Kings, que é um jogo do André Young, um jogo brasileiro, de um cara aí que viralizou muito, um jogo bem legal. E eu botei um prompt simples, vamos recriar o game Nine Kings. Por quê? Porque eu entendo que o Cloud vai pesquisar o que é o Nine Kings e vai criar. Eu já fiz assim com vários jogos e deu certo, né? Mas isso depende muito da complexidade do game. No Nine Kings não funcionou. Ele me criou um jogo que era um jogo de card. Um jogo card game, não um jogo de estratégia isométrico, como é o Nine Kings de verdade. Mas eu gostei do resultado e eu fui melhorando ele. Então, assim, apesar de não ter criado o Nine Kings, de fato, ele me criou um jogo de turno, né? E que ele tinha aí 3 de mana no início, tinha uma carta para você selecionar derrotar os inimigos e passar as ondas. Então é um jogo de baralho, um jogo de card game. Eu gostei, aí eu fui pedindo para ele melhorar algumas coisas, ele melhorou aqui, já ficou um visual mais bonito, né? E aí, por exemplo, se eu clicar aqui e atacar, eu consigo dar dano nos caras, ó. Consigo comprar cartas, né? Consigo bloquear dano. Então, tem muitas coisas aqui que ele foi melhorando. Depois eu pedi para ele adicionar classes. Então eu pedi para ele adicionar um guerreiro, um arqueiro, um necromante, um clérigo. Classes padrões aí de RPG. Coisa muito genérica, mas que ficou legalzinho. Só que aqui não funcionou. Ele não estava deixando eu escolher um campeão. Aí eu pedi um ajuste, ele melhorou. Aqui já tem os personagens que você pode escolher, né? As classes, o arqueiro, o mago, que cada magia custa menos 1 de mana, então você vai gastar menos mana com o mago, o cavaleiro, que os aliados que você convoca tem mais ataque, então cada classe aqui tem um benefício. Pedi para ele melhorar mais ainda no sentido de ajuste de waves e dificuldade. E no final, pedi para ele colocar aqui uns itens. Para cada boss que você derrotar, você ganhar um item, ganhar um benefício. Então você tem item de life steal, de velocidade de ataque, life, vida. Life e vida é redundante, né? Eu errei aqui. Regen, enfim. Pedi para ele criar 15 itens diferentes. O resultado foi bem legal. Se você quiser testar, tá aí no meu canal. Vou deixar na descrição do vídeo o Discord para você me pedir o link e eu te mando para você testar. Mas aí o que eu pensei? Cara, vou criar então o Nine Kings com um prompt muito mais detalhado para ver se dá certo, porque com esse prompt simples não deu. Ele criou um jogo que eu gostei, inclusive eu estou investindo nele um tempinho, mas não foi o que eu queria, não é o Nine Kings, não tem nada a ver com o jogo do André Young. Aí eu pedi para ele criar um Nine Kings, né, uma versão com prompt, e ele criou isso aqui. Só que, ó, o prompt foi o prompt que meu amigo Livion me passou. E aqui, ó, se vocês forem olhar, tem um monte de informação. Ó. Cria um prompt completo, pensando em animações, mapa fluido procedural, efeitos e músicas, mecânicas, gameplay, fases e tudo mais. O que eu fiz? Peguei esse prompt, joguei no Cloud e pedi para ele pesquisar. Ele pesquisou, ele criou um prompt gigante de mais de 30 páginas. Ele pesquisou no site oficial, pesquisou na Steam, pesquisou no Wiki. Enfim, ele pesquisou um monte de coisa do Nine Kings e fez um prompt aqui, ó, que se você abrir, cara, tem muita coisa. Muita coisa mesmo, é um texto gigante. Eu copiei esse prompt e joguei aqui. E aí ele gerou um jogo, mas o jogo não funciona. De jeito nenhum. Já eu gastei várias mensagens e ele não funciona. Então, o prompt gerou esse jogo aqui que não funciona. Você tem aqui as dificuldades, né? Os reis, no caso, que você pode escolher. O rei do nada ele é flexível, para iniciante é bom. Aí você coloca aqui a dificuldade e não funciona, você não consegue clicar. E ele ficou um pouquinho distorcido aqui também, mas tudo bem. Aí você não consegue clicar, ó, você não consegue pular, não consegue batalhar, você não consegue fazer nada. O pular e o batalhar tá bem aqui embaixo da câmera, tá? Mas ele tá aí. Aí eu pedi vários ajustes. Continuo sem conseguir jogar. Eu já tinha pedido uma vez para ele ajustar. Clico nos botões para adicionar a torre ou tanque e não funciona. Aí eu coloquei aqui, continuo sem conseguir jogar. Reveja todo o código para que não haja erros. E aí ele reviu todo o código, mesmo assim não funciona. Aí eu coloquei assim, nada ainda, não funciona nada ao clicar. Aí ele me falou para fazer um teste diagnóstico. Se você clicar aqui, ó, ele entende o que funciona. E aí eu coloquei aqui o que funcionou e o que não.
E ele falou, beleza, agora eu vou fazer o teste. Aí eu botei assim, funciona somente o div clicável e o canvas clicável. Aí ele falou, beleza, agora o problema é no on-click. Mas ainda assim não funciona. E cara, nem sempre o prompt melhor vai gerar o melhor jogo. Essa é a prova real de que o Nine Kings gerou um jogo muito mais funcional, muito mais legal. Claro que não é o Nine Kings, a gente tem que levar em consideração isso. Mas funcionou. Então eu tenho duas versões aqui de Nine Kings com prompt detalhado que não funciona. Eu não consigo clicar em nada, ele não funciona. E eu nem sei se eu vou continuar testando isso porque não vale a pena, talvez. Já um jogo mais simples, né, o Space Invaders, por exemplo, você pode vir aqui, ó, e ver que o primeiro prompt que eu criei era bem simples. Vamos recriar o game do Atari Space Invaders, resolução e gráfico simplificado. E ele já criou um jogo bem funcionalzinho, cara, ó. Já tinha como jogar, né? Claro que eu acho que eu não consigo atualizar aqui. Ah, jogar novamente, tá. Ó, já é um jogo funcional, só que ele tem uns problemas aqui, né? Eu tô jogando em HTML, eu posso jogar ele na parte melhor. Mas já funcionou de primeira. Então, assim, depende muito da complexidade do game. E o Space Invaders que eu criei, né? Ele já tá desse jeito aqui, ó. Bem mais bonito, né? Bem mais trabalhado, já tem musiquinha, tem chefe, tem uma jogabilidade legal, você consegue jogar, tem 30 fases, 6 chefes, então assim, tem muita coisa, tem power-ups, você tem um bônus aqui de attack speed que cai de vez em quando, tem shield, ó, o power-up aqui, ó. O attack speed fica absurdo com esse power-up, ó. Então, você tem melhorias e é um jogo totalmente funcional, cara. Então assim, prompt simples para um jogo simples funciona. Prompt detalhado para um jogo simples vai funcionar também. Prompt detalhado para um jogo muito complexo não é garantia de que vai funcionar, cara. Não tem essa garantia. Porque, cara, não adianta. Você não vai conseguir fazer um jogo muito complexo. Você não vai conseguir criar um GTA V usando Cloud IA. Não adianta, não vai. Nine Kings nem é tão complexo assim. Tem muita mecânica ali, tem muita coisa legal, mas no final das contas você não vai conseguir criar. Um outro exemplo disso, né? De que prompt simples contra prompt detalhado nem sempre vai funcionar é o River Raid. O River Raid eu criei e ele ficou bugado. Você não consegue ver seu personagem, você não consegue ver os inimigos e a tela tá toda tremida, né? Beleza, aí eu fui e peguei um prompt no DeepSeek, porque você pode alegar assim, ah, Mazuca, mas o prompt que tu fez foi no próprio Cloud, né? Tu pediu pro Cloud criar um prompt. Cara, o Cloud tem essa capacidade, mas mesmo que você ache que não, esse River Raid aqui foi no DeepSeek. Eu pedi pro DeepSeek fazer uma pesquisa completa do River Raid, que é um game de Atari, e ainda assim não funcionou. Melhorou. Comparado a esse aqui que tá bugado, melhorou pra caramba, mas ainda assim não é um jogo igual de Atari, né? Tá funcional, tá legalzinho, vamos dizer assim. Você tem como acelerar, você tem como frear a velocidade. Mas não é um jogo, né? Não é o River Raid de Atari, né? Ó, morri. Ele tá bem difícil de controlar também, que a nave é muito rápida. Mas como ele ficou bugadaço, eu nem vou investir muito gasto nele não, porque eu uso a Cloud IA, né? Eu uso a versão gratuita. Então se eu ficar gastando muito meus pontos aqui, eu não vou gerar coisas legais. Como, por exemplo, mexer no meu RPGzinho ali de turno, né? Que eu achei bem bacana, que é esse aqui. Então eu vou gastar os pontos em coisas que eu achei legal. Por exemplo, Space Invaders funcionou. River Raid mais ou menos, mesmo com o DeepSeek, mesmo com um prompt detalhado. Já o Sequest, que é um jogo de Atari também, funcionou perfeitamente. Ele só bugou aqui nesse primeiro momento, mas ele funciona, ó. É aquele jogo de Atari onde você tinha que resgatar os mergulhadores e sobreviver aos inimigos que apareciam no mapa. Então você tem aqui um jogo funcional, bonito visualmente, não é um jogo feio, né? Esse jogo aqui eu acho até que, cara, vale a pena jogar na Play Store. Mudar o nome, né? Botar como uma homenagem do Sequest, o que vocês acham? Acho que seria legal, cara.
Então é um jogo simples, obviamente, né? Mas, cara, funciona perfeitamente. Tem musiquinha. Ó, você ganha ponto. Você ganha vida se você destruir muitos inimigos. E é isso, cara. Funciona. Mesmo com um prompt simples. Então não tem a ver com prompt, galera. Não se apegue a prompt, não fique fissurado nisso, porque o que eu entendi nesses 2 meses mexendo no Cloud é que tem mais a ver com a complexidade do game em si. Né? Não tem a ver com o prompt detalhado, com a pesquisa. Acho que não tem a ver. E é isso, é um joguinho bem funcional, bem legal. Deixa nos comentários aí o que você achou, né? Se tem a ver isso do prompt ou não, se funciona ou não. Ele sempre buga na primeira vez, isso eu precisava ajustar depois. Ele buga na primeira vez que a gente vai jogar, ele fica sem funcionar. Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, se tem a ver com prompt ou não, se eu tenho razão nisso ou não. E deixa nos comentários aí também qual foi o jogo que você mais gostou de jogar desses daqui, cara. Eu vou deixar todos eles no meu Discord, então se você tiver interesse, entra no meu Discord, que eu te mando qualquer um desses jogos pra você testar e brincar. Beleza? E até criar sua versão deles, se você quiser mexer no meu. Porque como ele tá em HTML, dá pra fazer isso. Dá pra você pegar o meu e modificar o seu jeito. Né? Então, deixa nos comentários aí o que você achou, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!